Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria convidar você a separar um tempinho hoje no seu dia para meditar na palavra do Senhor. Temos a oportunidade de estarmos diante dele, nos colocarmos no nosso quarto, lermos a sua palavra, ouvirmos a sua voz. Então, queria te convidar a fazer isso. Nosso texto hoje é Lucas, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6. Lucas 14, do 1 até o 6. Faça a leitura aí na sua casa. Nós vamos meditar brevemente, então, nesse texto. Jesus está caminhando em direção a Jerusalém. Ele é convidado aqui num sábado a entrar na casa, como diz o versículo 1, de um chefe dos fariseus. Provavelmente aqui ele está falando do chefe da sinagoga. Era muito comum naquela época, eles, no sábado, eles iam para a sinagoga, faziam um culto, a leitura bíblica, né? Aquele momento de adoração, depois eles se reuniam e iam almoçar. Então, provavelmente aqui, pelo costume judaico, é meio-dia, é o horário do almoço. Jesus vai ali e ele é convidado por esse chefe da sinagoga, esse fariseu. Ele vai e entra naquela casa. A gente pode parar um pouco pensando nesse primeiro versículo. Será esse um convite de alguém que quer conhecer melhor a Jesus? Será esse o convite de alguém que busca se aproximar de Cristo porque tem ouvido quem ele é, está interessado em conhecê-lo? Naturalmente que não. O texto vai nos mostrar isso. O finalzinho do versículo 1 diz que eles estavam observando. Muitas vezes aparece isso ao longo dos relatos do evangelho. A intenção deles é pegar Jesus de alguma maneira em alguma coisa que possam acusá-lo. Jesus, então, sabendo disso, obviamente, vai mesmo assim na casa daquele fariseu. Nós vemos aqui um convite que é feito, mas não é um convite de amor, não é um convite de bondade, é um convite bastante duvidoso as suas intenções. E quantas pessoas hoje em dia também querem se aproximar de Jesus, mas não com as boas intenções, mas com, como nós diríamos, segundas intenções. Quantas pessoas hoje buscam a Cristo, estão nas igrejas, procuram estar diante de Jesus, leem a Bíblia, se dizem cristãos, mas na verdade não fazem porque o amam, fazem porque estão interessados em alguma coisa. Como nesse texto, os fariseus queriam provar se Jesus era de fato quem ele dizia que era e vão colocá-lo ali a teste. Nós vamos ver isso logo para frente. Muitas pessoas hoje também têm convidado Jesus para entrar nas suas vidas, ou têm se aproximado de Jesus, têm buscado Jesus também para prová-lo, para provar se ele tem poder para fazer aquilo que eles querem, para provar se ele de fato é Deus. Se não fosse isso, por que tantas pessoas, depois que têm problemas, ou quando aquilo que eles esperam que aconteça não acontece, eles ficam decepcionados e abandonam a Cristo? Estavam apenas se aproximando dele com um interesse, querendo prová-lo para ver se ele de fato tem o poder que diz ter. Versículo 2 diz que naquela casa havia um homem doente, um homem hidrópico. O hidrópico ele tinha alguns edemas, né, tinha alguns inchaços. Esse homem é impuro cerimonialmente. E observe o que está acontecendo aqui. Eles colocam um homem doente, impuro cerimonialmente, dentro da casa, um dia de sábado. É um teste para Jesus. Qualquer um que tocasse nesse homem estaria considerado como alguém impuro cerimonialmente. É um teste. E aqui nós vemos então uma pessoa ou uma presença inconveniente para aquela situação. Eu fiquei pensando um pouco como, às vezes, para nós também, algumas pessoas são inconvenientes. Pessoas que nós não queremos nos relacionar, pessoas que estão desprezadas pela sociedade. É bom nos relacionarmos com outros cristãos, com pessoas que pensam como nós, pessoas que têm, de repente, familiaridade com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nós pensamos, que se vestem como a gente se veste, que andam como a gente anda, que falam o mesmo linguajar que a gente fala. Mas será que nós deveríamos, assim, também desprezar? Porque aqui eles colocam não como alguém que ama esse doente, quer aproximar de Jesus para que possa ser curado. Não, nada disso. Nada disso. É um teste. Eles também o desprezam. O versículo 3 até o versículo 5 nos fala que Jesus, então, faz a eles uma pergunta instigante. É lícito curar no sábado? Depois, de novo, ele repete de outra maneira: se o filho de vocês, ou mesmo um boi cair num poço no sábado, você não vai tirá-lo de lá logo? A questão é que, com essas duas perguntas, o que Jesus estava querendo mostrar para eles é que a tradição farisaica era dizer que só era permitido fazer no sábado aquilo que não podia ser deixado para depois. Então, naturalmente, a segunda pergunta, se o filho caísse no poço ou um boi caísse no poço, eles iriam tirá-lo mesmo no sábado, porque isso não pode esperar. Mas aquilo que pode esperar, deixe para depois, não faça no sábado.
O que Jesus está querendo mostrar para eles é que no coração deles, no pensamento deles, a cura desse homem pode esperar. A coisa é menos importante. Agora, se um boi deles tivesse caído no poço, ou um filho, isso seria muito importante, não poderia esperar. O que nós temos dito que pode esperar? Quem nós temos dito que pode esperar? Quem temos dito que, mesmo passando por uma dificuldade, uma luta, pode esperar mais uma semana, mais 2 semanas, mais 3 semanas antes que você estenda a mão para ajudá-lo? Quem nós temos dito que, apesar de caminhando em direção ao inferno, a gente fala assim: pode esperar um próximo mês, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, para que ele possa vir na igreja, para que eu possa pregar para ele? Quem nós temos dito que pode esperar? E por fim, recebemos a resposta desses homens, ou a não resposta dele, que é uma resposta. No versículo 3, Jesus pergunta, versículo 4, eles ficaram calados. Versículo 5, Jesus pergunta, no versículo 6, a isto não puderam responder, novamente ficaram calados. O silêncio deles deveria nos constranger. Quantas vezes nós também temos ficado em silêncio diante das dificuldades das pessoas que sofrem ao nosso redor? Pessoas que nós sabemos que estão caminhando em direção ao inferno, mas ficamos em silêncio, não falamos. Pessoas que estão sofrendo com doenças, com dores, desprezados, passando por problemas financeiros, pobres, miseráveis, que podemos estender a mão e ajudar, mas ficamos calados. Será que temos agido assim, como esses fariseus? Ou temos agido como Jesus? Versículo 4 diz: Jesus, pegando no homem, o curou e o despediu. Temos agido ou nos calado? Que o Senhor nos ajude. Que possamos confiar nesse Cristo que nos ama, que nos alcançou, que nos viu assim, desprezados, inconvenientes pelo nosso pecado, mas se aproximou de nós, nos tocou, nos curou, para que possamos ser os seus instrumentos, para que o mesmo aconteça com tantas e tantas outras pessoas que estão ao nosso redor. Fale de Cristo, proclame a Cristo, ajude o próximo. Ame a Deus acima de todas as coisas, mas ame o seu próximo, o pecador, o perdido, como ti mesmo. Amém.